10 sinais de fígado doente nos olhos. Então, hoje nós vamos falar sobre sinais oculares que podem indicar danos ao fígado. E é muito importante você saber isso para se informar e aprender como evitar que esse problema piore. Porque com a ajuda correta, o seu fígado tem uma grande chance e uma grande capacidade de se regenerar. E hoje muita gente pensa que só o consumo de álcool pode causar danos no fígado, mas isso está muito errado. Na verdade, o excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, o consumo excessivo de óleos vegetais ricos em ômega 6, o uso frequente de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, como o cetoprofeno, o uso frequente de analgésicos, como o paracetamol, e algumas infecções também podem ser responsáveis por grandes danos ao fígado. A sua alimentação, por exemplo, pode ser responsável por grandes danos ao fígado. Então me conta aí já. A primeira coisa que eu quero saber de você aqui hoje é se você tem ou não tem gordura no fígado. Deixa eu colocar aqui a enquete da gordura no fígado, ok? E eu vou pedir para vocês colocarem aí também no chat, nos comentários, quem é que tem gordura no fígado. Vamos ver como é que tá o pessoal. Vamos lá, tem gordura no fígado? Sim ou não? Já coloquei a enquete para vocês. Então, pessoal, hoje é o dia em que nós vamos aprender como proteger o fígado. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender, porque eu também vou te mostrar simples remédios caseiros extremamente úteis para desintoxicar o seu fígado e evitar maiores problemas, tá bom? Mas quais são os sinais e sintomas de problema no fígado que aparecem nos olhos? O primeiro de todos, muito conhecido, já falamos aqui muitas vezes no nosso canal, que é a icterícia. A icterícia é um dos sinais mais comuns de doença hepática. Então, ela acomete a pele, acomete a base da língua e também acomete a esclera, que é a parte branca dos nossos olhos. E a icterícia é aquele amarelão. E essa cor se deve ao acúmulo de bilirrubina no corpo. A bilirrubina ela é produzida quando a hemoglobina, que é um componente muito importante do nosso sangue, é quebrada em bilirrubina indireta. Uma vez ligada à albumina, essa bilirrubina indireta é transportada para o fígado, captada pelos hepatócitos, que são as células do fígado, e se torna solúvel em água. E aí, de bilirrubina indireta, ela passa a ser bilirrubina direta, que é excretada pela bile no duodeno para participar lá da processo de digestão. Agora, se houver algum problema hepático, essa bilirrubina pode acabar se acumulando e gerando a icterícia. Então é por isso que a pessoa fica com os olhos amarelos, porque há um acúmulo de bilirrubina no corpo dela. Pode ser por um problema hepático, pode ser por algum problema pancreático que obstrua ali os ductos biliares. Então existem algumas causas e uma delas é justamente problemas no fígado, ok? Segundo sintoma, sinal de doença do fígado no olho é o xantelasma, que são aquelas placas amarelas nas pálpebras, que inclusive estão aqui na nossa imagem de capa. Então, esse xantelasma indica acúmulo de colesterol na pele, e esse acúmulo de colesterol possivelmente é causado pela incapacidade do fígado de metabolizar esse colesterol. E aí ele acaba se acumulando na pele, principalmente nessa região aqui das pálpebras. Ok, pessoal? Terceiro sintoma, esse aqui na verdade, são os olhos secos. Então, a insuficiência hepática, doenças no fígado, podem levar à diminuição na produção de lágrimas por conta do desequilíbrio hormonal e nutricional que essa doença gera. E isso compromete a hidratação ocular. Então, o olho seco também pode ser uma consequência de uma doença hepática. Uma outra causa de olho seco também é, por algum acaso,
a deficiência, vamos chamar assim, de ômega 3, porque o ômega 3 ele é muito importante para formar a parte gordurosa da nossa lágrima. Então, se você não consome quantidades adequadas de ômega 3, você também vai sofrer de olho seco, ok? Quarto sinal, anéis. Vou falar no alemão aqui. Anéis de Kaiserfleischer. Na verdade, se escreve Kaiser, igual aquela cerveja que a gente conhece, e Fleischer. Anéis de Kaiserfleischer, que é também esse anelzinho que está na nossa imagem de capa, de um olho azul com um contorno amarronzado, castanho, cor de cobre. E esses anéis de Kaiser-Fleischer, eles são característicos de um problema chamado doença de Wilson. Essa doença, basicamente, faz com que o corpo da pessoa acumule muito cobre. E aí, quando ela vai acumulando cobre, ela vai ficando com uma cor diferente na pele e também vai ficando com esses anéis de Kaiser-Fleischer, que significam o depósito de cobre na córnea, criando anéis de coloração castanha ou dourada ao redor da íris, que é essa parte aqui colorida dos nossos olhos. Então, os anéis de Kaiser-Fleischer também podem indicar acometimento do fígado, porque a doença de Wilson também, também causa muitos problemas no fígado, ok? Quinto sinal, hemorragias subconjuntivais. Então, aquela pessoa que do nada fica com um vermelho no olho, como se fosse um sangramento no olho, como se tivesse estourado um vasinho ali. Então, os problemas no fígado podem causar distúrbios da coagulação. Pois é. Então, quando a gente tem problema no fígado, a gente acaba não produzindo fatores da coagulação de maneira adequada. Então, a gente acaba ficando mais predisposto, mais propenso a pequenas hemorragias, pequenos sangramentos, inclusive na superfície ocular. Então, se você tem um fígado doente, o seu fígado não produz os fatores da coagulação. Então, se tiver algum pequeno trauma, se algum vasinho se romper, vai ser mais difícil para o seu organismo conter esse sangramento. Então, você vai estar mais sujeito a ter alguma hemorragia, incluindo no seu olho, tá bom? Sexto sinal, olhos avermelhados. Então, uma inflamação na conjuntiva pode ser secundária ao acúmulo de toxinas e produtos metabólicos devido à disfunção hepática. Uma das principais funções do nosso fígado é justamente desintoxicar o nosso corpo. Então, se o fígado não funciona bem, nós vamos ter prejuízos nessa desintoxicação. Então, essas toxinas podem acabar se acumulando, podem acabar trazendo problemas para a gente, porque elas deveriam estar sendo excretadas e, na verdade, elas estão sendo acumuladas e isso pode gerar algum prejuízo. Sétimo sinal é a conjuntivite crônica. Então, a inflamação prolongada da conjuntiva também pode ser causada por uma resposta imunológica alterada por conta da função hepática comprometida, ok? Vamos para os 3 últimos sinais, mas depois dos sinais eu também vou te dar as dicas, então calma que tem bastante coisa ainda, não se vá, tem bastante conteúdo. Oitavo sinal, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, que também pode ser um resultado do acúmulo de toxinas, e essas toxinas podem afetar o sistema nervoso central, podem afetar o tecido ocular e fazer com que o seu olho fique mais sensível. Nono sinal, visão embaçada, também pelo acúmulo de toxinas no sangue, que podem afetar o nervo óptico, a retina, causando essa visão turva. E o nosso último sinal é o edema periorbital, que se dá porque a insuficiência hepática pode causar retenção de líquidos, principalmente pela deficiência de albumina. Pois é, a albumina é uma proteína que, dentre outras funções, também contribui para que o líquido fique onde o líquido deve ficar, que é dentro do vaso sanguíneo. Se você tem uma deficiência de albumina, você vai ter também um prejuízo nessa função e o líquido vai extravasar mais facilmente, causando o inchaço,
que a gente chama tecnicamente de edema. E esse edema, esse inchaço, pode estar também na região periorbital, ok? Região periorbital é mais característico de doença renal, porém na doença hepática nós também podemos observar esse problema, ok, pessoal? Então, olha, se você tiver com algum desses sinais e sintomas, converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então, talvez seja interessante pedir o hepatograma, pedir um ultrassom de fígado para entender, para investigar o que está passando com você, tá bom? Você tem algum desses sinais e sintomas? Você já passou por isso? O seu olho, como é que está o seu olho? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, que eu quero te conhecer melhor, eu quero entender o que você está passando, né? Até o momento aqui foram 67% das pessoas dizendo que tem gordura no fígado, né? Então, 2 a cada tem gordura no fígado, o que é, pessoal, bastante coisa, não é mesmo? É bastante coisa. Então vamos aqui para a nossa segunda parte do vídeo, que é como reverter a doença hepática. Pois é, a doença hepática, ela costuma ser causada primeiro pelo acúmulo de gordura no fígado, que é consequência da sua alimentação, do seu estilo de vida, basicamente, né? Dos seus hábitos. Esse acúmulo de gordura vai gerar o que a gente chama de esteatose hepática, gordura no fígado. Evoluindo, aumentando, essa gordura no fígado vai começar a causar uma inflamação, ou seja, uma esteatohepatite. Pois é, então passou de um simples acúmulo de gordura para que um acúmulo de gordura mais uma inflamação. Esse é o caminho natural da doença. Depois, essa inflamação se perpetuando, continuando, aumentando, ela vai gerar fibrose, ela vai gerar cicatrizes no seu fígado. E aí, o seu fígado, que antes tinha uma grande capacidade de regeneração, que antes podia se curar de problemas, podia se regenerar, podia se recuperar, agora ele não consegue mais, porque ele está todo fibrosado. Então ele perdeu a capacidade dele de regeneração. E nesse estágio é quando nós temos a famosa cirrose, quando o fígado já está fibrosado, todo cicatrizado. Tanto que o fígado da cirrose é um fígado duro, diferente do fígado normal, que é um fígado mole, como a gente conhece, como a gente vê aí no mercado, vendo o fígado de boi, o fígado de galinha, é muito parecido com o nosso fígado. Mas, se a pessoa tiver cirrose, esse fígado estará pétreo, estará muito duro, diferente do que nós observamos naturalmente, tá bom? Então, pessoal, não vamos deixar chegar no estágio de fibrose, ok? Porque se chegar no estágio de fibrose, vai ficar mais difícil para o fígado se regenerar. E é curioso, a gente sempre comenta sobre isso aqui nas lives, que o conhecimento sobre a capacidade de regeneração do fígado é um conhecimento que vem de mais de 2.000 anos atrás. Porque lá na mitologia grega, o pessoal já contava que o Prometeu, que foi aquela pessoa, né? Aquele herói, digamos assim, que roubou o fogo dos deuses para dar o fogo aos mortais, ele foi punido pelos deuses, foi acorrentado no alto de uma montanha, e aí todos os dias vinha lá um urubu da vida, né? Uma ave de rapina, uma águia, um urubu, enfim, um gavião, uma ave vinha voando e todos os dias comia um pedacinho do fígado do Prometeu. E aí no dia seguinte, esse fígado já estava regenerado, vinha essa ave de novo e comia mais um pedacinho. Então, uma curiosidade aqui, mas vamos entender como você pode proteger o seu fígado. Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo. Se você quiser saber como proteger o seu fígado, dá um like nesse vídeo aqui. Curte esse vídeo aqui. Porque da mesma forma que você quer saber como proteger o seu fígado, outras pessoas que você não conhece, também querem proteger o fígado delas. Então, quando você curte esse vídeo, quando você deixa o seu gostei, você vai ajudar uma outra pessoa a também aprender como proteger o fígado de forma natural. Então, veja a importância da sua curtida, do seu compartilhamento,
do seu comentário nesse vídeo aqui, eles podem salvar a vida de alguém. Porque com essas 4 dicas que eu vou dar para vocês aqui agora, elas são capazes, sim, de recuperar o seu fígado, de fazer com que você não tenha mais gordura no fígado. Então, vamos lá, vamos ajudar as pessoas. Vamos deixar o gostei nesse vídeo aqui, vamos curtir esse vídeo aqui para a gente fazer essa mensagem viralizar. E eu vou colocar uma meta aqui nesse vídeo de 7.000 curtidas, ok? Para a gente saber que salvamos aí pelo menos 7.000 fígados. Tá bom, pessoal? E vota na enquete aí também, para saber se você tem ou não gordura no fígado. Se a enquete não estiver no ar para você, me conta no chat e me conta nos comentários. E anota aí que a primeira dica é reduzir o consumo de carboidratos refinados. Ah, mas doutor João, o carboidrato refinado não tem gordura. Então, se eu comer 1 quilo de açúcar, 1 quilo de açúcar só tem carboidrato, não tem gordura. Então, eu posso comer carboidrato à vontade, vou comer farinha de trigo refinada, vou comer açúcar, vou comer, não estou nem aí. É o que eu vou fazer. Pessoal, açúcar, farinha refinada, que está presente nos pães, nas massas, nos doces, nos refrigerantes, podem não ser gordura em si, mas uma vez no seu corpo e não gastos, não utilizados como energia, eles serão acumulados na forma de gordura, sim. E utilizarão o seu fígado como depósito, sim. Então, esses alimentos são grandes causadores de gordura no fígado, ok, pessoal? E você lembra, né? Que a gordura no fígado e a resistência à insulina andam de mãos dadas. Ou seja, gordura no fígado é um passo para o diabetes tipo 2. Isso se você já não tiver as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu estou te dizendo que se você tem gordura no fígado, você tem provavelmente resistência à insulina. E se você tem resistência à insulina, você está a um passo do diabetes, ok? Então, olha, se você... Ah, doutor, eu tenho diagnóstico de gordura no fígado, mas eu não tenho diagnóstico de diabetes. Se você continuar com os seus hábitos e não mudar os seus hábitos, você pode garantir, eu posso te garantir que daqui a pouquinho você vai ter as duas coisas: gordura no fígado e diabetes, tá bom? Então, cuidado com os carboidratos refinados. Prefira o carboidrato integral, ok, pessoal? E é muito importante ter uma alimentação balanceada como um todo. E a segunda dica é introduzir alimentos ricos em sulforafano. O que é isso? O que é o sulforafano? Pessoal, sulforafano é uma substância que aumenta os níveis de glutationa. E essa glutationa é muito boa para desintoxicar o fígado. Onde que a gente vai encontrar vegetais ricos em sulforafano? São os vegetais crucíferos. Quem é que sabe aqui quais são os vegetais crucíferos? Será que alguém sabe quais são os vegetais crucíferos? Pessoal, brócolis, couve, rúcula. O que mais que eu posso comer para garantir bastante sulforafano, que vai ser formado, que vai ser transformado em glutationa e vai desintoxicar o meu fígado? Couve-flor aqui, como a Jaqueline Fonseca falou, brócolis, alho é uma boa opção, espinafre é uma boa opção, repolho é uma boa opção. Então, esses alimentos também vão ajudar a eliminar a gordura no seu fígado, ok? Terceira dica, pessoal: tome café, porém sem açúcar, e adicione uma pitada de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino, ok? A pimenta preta. Por quê? O café, a cúrcuma e a pimenta do reino possuem substâncias chamadas polifenóis e fitonutrientes que podem ajudar a reparar as cicatrizes geradas pela fibrose no seu fígado, ok? Então, essa é a terceira dica. Tome café sem açúcar e com uma pitada de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino. Combinado? Quarta dica: beba bastante água. Pessoal, beba bastante água. A água mantém o seu sangue com a fluidez adequada e também ajuda o seu fígado a produzir bile para se livrar
dos depósitos de gordura. Ah, doutor João, não consigo beber água. O problema é seu, tem que beber água. Quanto de água? 30 ml por quilo de peso por dia. O que significa? Você vai pegar o seu peso. Doutor João, não sei quanto que eu peso. Você vai numa balança e vai subir na balança e vai se pesar. Ah, 30 ml. O que eu vou fazer? Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 30. Então, se você tiver 50 vezes 30, 50 quilos, vezes 30, 1,5 litro, 1.500 ml. Se você tiver 100 quilos, 100 vezes 30, 3.000 ml, 3 litros de água. Então, pessoal, é o seu peso vezes 30, essa é a quantidade de água que você deve beber em mililitros, ok? Para quem não sabe, cada litro tem 1.000 mililitros. Combinado? Doutor João, todo mundo pode beber essa quantidade toda de água? Não! Quem não pode, insuficiência cardíaca congestiva grave e insuficiência renal crônica grave, tá bom? Essas são os dois tipos de pacientes que devem evitar consumo de água nesses patamares, tá bom, pessoal? Jaqueline perguntando aqui se pode colocar canela no café. Pode sim, deve, que é uma grande ajuda. Uma outra dica para você beber a água, tá? É que você misture essa água com um suco de limão. Ali pela manhã, pode ser em jejum, caso você não tenha problema, pode ser depois de comer alguma coisa, tá bom? Porque o limão também vai ajudar a eliminar o excesso de gordura no fígado. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Falamos aqui, né, dos sinais oculares da doença hepática, já estão sabendo quais são. Falei sobre essas dicas aqui também. Mas essas dicas que eu falei, elas são importantes. Agora, o que você realmente precisa fazer é ter um estilo de vida saudável como um todo. Por quê? O que causa gordura no fígado? É o seu estilo de vida pouco saudável. É a sua alimentação, é você beber, você fumar, você não fazer atividade física, você dormir mal, você não conseguir controlar a sua ansiedade. Tudo isso contribui não só para a gordura no fígado, mas para a pressão alta, para o diabetes, para o colesterol alto, para a ansiedade, para a depressão, para a insônia, para infartar, para ter um derrame, para ter câncer. Então, tudo isso está interligado. O seu estilo de vida, ele é a causa, sim, da sua gordura no fígado. Sim, se você tem gordura no fígado, provavelmente é por conta do seu hábito. É por conta do que você toma no café da manhã, é por conta do que você come no lanche da tarde, é por conta do que você come no almoço, é por conta da TV que você fica assistindo, em vez de ir dar uma caminhada, em vez de fazer uma atividade física, é por conta da sua noite de sono mal dormida, porque você fica lá mexendo no celular até altas horas da madrugada, e aí vai dormir tarde, fica mexendo na cama, fica rolando na cama, não consegue dormir, no dia seguinte acorda mal, come mal, toma café com açúcar, se estressa com qualquer coisa, liga o jornal, fica vendo TV, ai, nossa, aí tá acontecendo alguma coisa lá do outro lado do mundo, lá em Marte, tá acontecendo alguma coisa em Marte, você fica nervosa com o que está acontecendo em Marte, sendo que você não pode fazer nada pelo que está acontecendo lá em Marte, está muito longe de Marte de você, não há nada que você possa fazer para ajudar Marte. Então, pessoal, esses são fatores aí, sim, que contribuem para o surgimento de doenças. E, para que você corrija esses fatores, você precisa atuar na causa do problema. Então, se o seu problema é causado por comer mal, sedentarismo, estresse, sono ruim, se o seu problema é causado por isso, obesidade, se o seu problema é causado por isso, você tem que corrigir isso. Você tem que corrigir a origem do problema. Então você tem que fazer mudanças no seu estilo de vida, ok? Então, se você tem gordura no fígado, provavelmente você está acima do peso, provavelmente você tem diabetes, possivelmente você tem diabetes, você tem pressão alta. Quem é que aí que está me assistindo que, além da gordura no fígado, também tem pressão alta, também tem diabetes, também está acima do peso. Eu sei que tem gente que é assim. E aí, você se encaixa nessa descrição que eu falei aqui, ó? Gordura no fígado, diabetes, pressão alta,
e acima do peso. E eu vou botar mais um aqui, colesterol alto também. Porque é muito comum as pessoas terem tudo isso. Por que as pessoas têm tudo isso? Porque a causa é a mesma. Então, a causa da sua pressão alta, do seu diabetes, do seu colesterol alto, da sua gordura no fígado, a causa é a mesma. A causa do seu entupimento de artérias é a mesma, pessoal. É o seu estilo de vida, são os seus hábitos, tá bom? Então, olha, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Se você quiser ter um estilo de vida saudável, cientificamente comprovado, que vai te ajudar a prevenir doenças graves, como infarto, derrame, câncer, e que vai te mostrar como tratar e reverter as doenças que mais te incomodam, tá? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, para que você, quem sabe, fazendo tudo certinho, ao longo de um tempo, não precise mais tomar remédio. Então são formas naturais de tratar essas doenças, tratar e reverter essas doenças sem médicos, sem exames e principalmente sem remédios. E olha, não estou falando da minha cabeça, não estou falando do meu coração, não estou falando do que eu vi com os meus pacientes. Não, eu estou falando com base em milhares de estudos científicos realizados em milhões de pessoas. Então, se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, ou se você estiver comigo aqui no chat, eu vou também colocar o link na mensagem fixada para você adquirir o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos, eles vão te ajudar, sim, a prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Tá bom, pessoal? Então, eu já fixei a mensagem aqui também no chat, tá bom? Tá aqui embaixo da enquete, para você adquirir o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90. O preço original é R$ 70, mas hoje eu estou dando esse desconto para você que está assistindo aqui no YouTube. Não sei até quando esse desconto vai ficar disponível, tá bom? Então, faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários. E se você tiver com medo de comprar o livro e não gostar e jogar o dinheiro fora, não se preocupe, se você ler e não gostar, eu devolvo tudo o que você investiu, tá bom? Então não tem risco nenhum para você, o risco é todo meu, você pode ler sem medo, que se tiver ruim, se você não gostar, eu reembolso o seu dinheiro, tá bom? Então corro o risco de ter que reembolsar e também ter que pagar uma multa para a plataforma. Então, ó, não tem desculpa, compra logo o seu livro, clica aqui agora, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui do chat para você adquirir, tá bom? Quantas páginas, doutor? Tem mais ou menos 140 páginas, Penha. É um livro em formato digital, tá bom? Mas é um livro muito objetivo, são 100 dicas, 100 hábitos para você colocar no seu dia a dia que vão melhorar a sua qualidade de vida, ok? Dá para ler tranquilo, não é grande, não é cansativo, é bem objetivo, porque o foco é justamente fazer com que a pessoa coloque em prática aquilo que está escrito. E não apenas leia, aprenda e guarde o livro. Não, é para ler e colocar em prática, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Se você puder dar uma nota para esse vídeo, eu agradeço. Vou encerrar a enquete aqui. Vamos ver o que o pessoal votou na enquete. Cadê o resultado da enquete? Ó, 152 votos. 66% tem gordura no fígado, 33% não tem. Ou seja, de cada 3 pessoas aqui do canal, 2 têm gordura no fígado. Isso é preocupante. Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10, que eu vou para o momento de mandar abraço para todo mundo. Então, por favor, deixa a sua nota aí de 0 a 10, o que você achou desse vídeo, onde falamos sobre sinais oculares de problemas hepáticos e também sobre formas de combater a gordura no fígado. Então, sua nota é muito importante para o nosso trabalho aqui, tá bom? Um abraço para Maria Trevisan, Valdeli Barbosa, Nazarena Azevedo, Cleudete Ferreira, Rejane Cal, Adriana Cristina Lindoso, abraço para Marilza Ibiapina, Lourdes Souza, perguntando, esteatose grau 1, como reverter? Lourdes, assistiu o vídeo aqui, né? Se assistiu o vídeo aqui, já sabe como reverter. Abraço para Marta Maria,
Eunice Maria de Campo Formoso, Shoin Minamoto de São Paulo, Ismail, Maria Gonçalves, Luzia Lulu, Josefa Rios, Elzira Alvarenga de Vitória Espírito Santo, Vanusa Alves, Solange Barbosa, abraço para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, sempre com a gente aqui. Abraço para Urupitane Araújo, Maria Gonçalves de Portugal. Abraço para Ricardo Bacaninha. Bom dia, doutor. E a placa vermelha no olho? Ricardo, não sei do que você está falando. Placa vermelha no olho? Não sei, teria que ver. Abraço para Maria da Conceição Ferreira, Ana Lúcia, Giovana Chiapa. Abraço para Márcia Maria, Joana Maria Barbosa, Eliane Compagnone. Abraço para o Felipe Alves da Silva. Pessoal, compartilha esse vídeo aqui. Se você ainda não curtiu, curte também, compartilha para a gente fazer essa mensagem viralizar. Então manda esse vídeo para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você quer ver bem, porque esse vídeo vai ajudar a saúde dessa pessoa, tá? Então se você não quiser compartilhar num grupo de WhatsApp, que é o ideal, né? O ideal é compartilhar num grupo, porque você compartilha com várias pessoas ao mesmo tempo, com o mesmo trabalho. Mas se você não quiser compartilhar com um grupo, compartilha com alguma pessoa mais próxima, ou simplesmente curta esse vídeo aqui, deixa o comentário, nem que seja para me criticar, tá bom? Abraço para Mr. Saulo 30 e Albert Duque. Abraço para Denise Gomes, para CGR Nando, Rosângela Barbosa de Manaus, Jaqueline Fonseca. Abraço para Tiana Chagas, que está dizendo que eu falo demais. Que bom, né? Melhor falar do que não falar. Abraço para a Glaucia Oliveira, para a Zoraide. Abraço também para a Maria José Correia Meiga. A Zoraide está perguntando aqui. Bom dia, meu querido doutor. Descobri ontem que tenho gordura no fígado. Doutor João, quando você faz tudo para melhorar o fígado, quanto tempo eu consigo melhorar? Zoraide, depende do grau de gordura no fígado, né? São vários fatores que devem ser levados em consideração. Agora, se você fizer direitinho aí, 2, 3 meses, certinho, se alimentando bem, fazendo atividade física, bebendo água, tirando aquilo que estava machucando seu fígado, ficando sem beber, eu acho que o seu fígado se recupera. 2, 3 meses aí, eu acho que o seu fígado se recupera. Mas tem que fazer tudo certo. Ok? Abraço para Márcia Aparecida Gonçalves dos Reis, Glória Couto, Daniel Guilherme de Americana. O Albert Duque está perguntando aqui. João, quais seriam os exames laboratoriais necessários para saber o estado de funcionamento do fígado? E Albert Duque, geralmente a gente pede o hepatograma, que vem TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, que vem também a mensuração das bilirrubinas diretas e indiretas. Então, o exame que a gente costuma pedir é o hepatograma, tá bom? Se a pessoa tiver um inchaço, se a gente estiver desconfiando de alguma doença mais avançada, a gente pode dosar também a albumina, porque a hipoalbuminemia, a deficiência de albumina, também é um indicativo de doença hepática. Mas o principal exame para avaliar o fígado é o hepatograma, tá bom? Abraço para Afonso Sérgio do Recife. Pessoal perguntando aqui se o gengibre é bom. É bom, sim. Abraço para Neuslene Campos. Quem tem gastrite pode tomar limão e café? Neuslene, quem tem gastrite, às vezes, tem piora dos sinais e sintomas quando consome frutas cítricas e quando consome café, tá? Quando consome bebida gaseificada também. Então, nesses casos, é bom tomar cuidado ou ver como o seu corpo reage, tá? Abraço para Fátima Costa, Márcia Aparecida Gonçalves dos Reis, Gláucia Oliveira. Nossa, doutor, meu marido toma cerveja, fuma bastante, então faz tudo errado, só Deus na causa. Abraço para Anivaldo de Freitas, Penha Vidal Vanini, Marisa Viana Pereira, Sandra Sá. Abraço também para Joaquina Ferreira, para quem mais está com a gente aqui? Tem mais gente aqui com a gente. Ruth Melo, Cirlei Grauman,
A Marisa está perguntando, e quando a gordura é familiar, toma remédio, faz de acordo e ainda assim aumenta a gordura? Bom, aí, Marisa, aí não tem muito o que a gente fazer, né? Mas o que eu posso te falar é que, óbvio que a parte genética ela participa, né? Ela tem uma contribuição, mas a principal contribuição é dos hábitos, é dos comportamentos, tá bom? Então, será que não está bebendo? Será que não está consumindo carboidratos refinados? Será que está bebendo bastante água? Será? Não sei. Abraço para Simone Alves Macedo da Silva de Sorocaba, Antônio Luiz Orlandini, Pacil perguntando: cisto no fígado é perigoso? Depende. Como que é o cisto? Depende. Abraço para Marli Vitor da Silva, Ana Maria Gaio. Um abraço também para a Cecília Lacerda. Muito obrigado aí para a Joaquina e para a Ana Maria aí que estão me elogiando. Abraço para Cecília Lacerda, para a Neuda Freire. E é isso. Pacil, cisto no fígado é perigoso? Como surge? Depende do cisto. Existem vários tipos de cisto no fígado. Tem cisto que não é nada, que não precisa nem ter preocupação. Agora, tem cisto que pode ser um câncer, por exemplo. Então, na maioria das vezes não é nada. É só ali algum achado pontual, mas pode ser alguma coisa grave. Recomendo que você investigue, tá bom? Um abraço para Lourdes Pontes, Maria da Penha, e é isso, pessoal. Bom, ó, essa live aqui terminou, mas para você continuar cuidando do seu fígado, não sai daqui, fica comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que vão te ajudar, tá bom? Então faz o seguinte, esse vídeo aqui eu falo sobre chás que ajudam a eliminar a gordura no seu fígado, e nesse vídeo aqui eu falo sobre plantas que também vão ajudar com esse mesmo objetivo. Não se vai, continua aqui comigo. Vai começar um comercial aqui, provavelmente, mas clica aqui e continua assistindo para você continuar cuidando do seu vídeo. Então, ó, é um até logo, não é um tchau. Eu te vejo depois dos anúncios na próxima live sobre como cuidar da saúde do seu fígado. Até mais, daqui a pouco estou de volta.